Olá pessoal, vocês me perguntaram quais são os melhores horários para os diabéticos medirem a glicemia e quais são os valores de referência, o que a gente tem que almejar. Então, o diabético ele deveria medir a glicose 6 vezes ao dia no mínimo. Isso varia se você tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, os insulinizados com certeza. Tá? Geralmente a gente vai medir antes de comer, logo antes e 2 horas após a refeição. Então, o mapa glicêmico é a melhor ferramenta que você, diabético, tem para entender a sua doença, entender como você se comporta e para aprender com seus erros. Nunca pegue, faça um mapa e depois de um mês leve para o médico. Aquilo ali você perdeu 30 oportunidades, são 30 dias de oportunidades perdidas. Cada dia de glicemia ruim é uma oportunidade para você mudar uma conduta, mudar um alimento, retirar coisas da sua vida e acrescentar coisas. Quer ver um exemplo? Você mediu a sua glicose antes de comer e estava 80. Você comeu e foi para 200. Aquilo que você comeu não tá legal. Ah, mas eu sou diabético tipo 1, eu uso insulina. Será que é a dose que está errada? Pode ser. Trabalhe com seu médico. Veja a relação insulina-carboidrato. Como você contou o carboidrato? Quanto de insulina você aplicou para aquela refeição? Seja para cobrir o carboidrato ou a proteína e a gordura. O diabético tipo 1 é outro assunto. A gente tem que pegar e olhar cada coisa, horário antes, 2 horas depois. O que comeu, quanto que aplicou, a relação de insulina, se foi um dia de exercício físico, se você estava menstruada, se você estava de TPM. Meus pacientes têm prescrições diferentes na época da TPM. Eu tenho mulher que tem 2 receitas, antes de ovular e depois de ovular. Quando menstruo, o risco de hipoglicemia à noite é maior, eu reduzo basal. Então, o médico tem que conhecer a rotina do diabético. O diabético tem que ter o WhatsApp pessoal do médico, do endocrinologista. Quem tem que cuidar de diabetes tipo 1 é endocrinologista. E endocrinologista com experiências em diabetes tipo 1, que é um outro universo. E a gente tem que ficar ali, na lida com o paciente. E o paciente tem que estar disposto a controlar o que come, pesar, saber o que está fazendo, escolher melhor os alimentos. Porque senão é impossível ter um bom controle, gente, é muito difícil. Bom, mas se você mede antes de comer e 2 horas após, já são 6, né? Café, almoço e jantar, pelo menos. 6 medidas. Antes do lanche da tarde, caso você o faça, você pode medir também. Aí não precisa medir 2 horas depois, porque aí já seria o pré-jantar. Então aí, 7 medidas no dia. Ah, mas eu posso medir antes de dormir também, né? Se eu durmo muito tarde. Essencial, porque se a sua glicose estiver em queda, você consegue corrigir antes de dormir. E se ela estiver subindo, você também consegue corrigir antes de dormir. O melhor, pessoal, é ter um sensor. Porque o sensor de glicemia, você não fura seu dedo o tempo inteiro. Você põe o sensor, ele dura 15 dias, você escaneia com seu celular, de preferência, que já vai para a nuvem, seu médico consegue baixar os mapas, as tendências, os gráficos e te ajudar muito mais. E você também, porque quando você mede e aplica insulina achando que está tudo resolvido, você vai ter plena consciência de que não está tudo resolvido, que a glicose continuou subindo e que depois ela caiu assim. Essa variabilidade glicêmica, essa montanha-russa no controle do diabetes é péssima. Ela lesa endotélio, ela causa aterosclerose, retinopatia e nefropatia. A gente não quer uma montanha-russa, pessoal. A gente quer estabilidade. A gente quer glicemia dentro do alvo. Não é uma glicemia pontual de manhã, uma de noite. Isso não existe. Tá? Esse povo que mede glicose de manhã e leva para o médico aquele tanto de glicemia em jejum, isso não vale nada. Não vale nada. A gente precisa de várias glicemias durante o dia. Mas, doutora Janai, no SUS não dá fita suficiente. Vamos lutar por mais fitas de glicemia. Porque todos os estudos da literatura séria mostram que quanto mais medidas, melhor o controle, menos complicação, menos gasto público com complicação, menos amputação, menos infarto, menos AVC. Não faz sentido restringir fita de glicemia para diabético. Não faz sentido. Se você é diabético e usa insulina, lute para ter 6 fitas ao dia. 4 é pouco. É o máximo que muitos conseguem. É triste ver como os diabéticos que querem se controlar não conseguem por falta de insumo. É um absurdo. O diabético tipo 2, que não usa insulina, eu dou uma dica. Uma dica boa, você recebe 1 fita por dia, 2, que é uma mixaria também, né? Eu sou contra isso também. Você pode fazer isso, olha só. Num dia você mede antes do café e 2 horas depois. No dia seguinte, você mede antes do almoço, 2 horas depois do almoço. No outro dia, antes do jantar, 2 horas depois. No outro dia, começa de novo. Aí, quando você tiver 9 dias, você tem 3 medidas de cada refeição. É uma amostragem muito melhor para o seu médico,
Perceberam como que a gente faz? São 3 situações. A glicemia perto do café, a glicemia perto do almoço, a glicemia perto do jantar. Cada dia você avalia uma. Sempre o par, antes, 2 horas depois. Ok? Senão não adianta. E aí você leva para o seu médico tudo anotadinho no mapa glicêmico. E onde que eu arrumo esse mapa glicêmico, doutora Janaína? No meu site, aqui embaixo. Vou colocar para vocês o meu site. Lá tem toda uma parte para diabetes, onde vocês podem estudar mais sobre o mapa glicêmico e podem baixar o mapa para anotar e levar para o médico de vocês. Quem usa sensor, teoricamente não precisa fazer isso, mas mesmo assim é interessante escanear antes e 2 horas depois e mostrar para o seu médico. Por quê? Porque ele vai conseguir avaliar as insulinas nas refeições de vocês. Então, muito interessante antes da consulta médica, quem não usa insulina, usar um sensor 15 dias. É um holter de glicemia, né? Eu chamo de holter, porque a gente tem 15 dias da vida da pessoa e você pode aprender muito mais sobre o seu estilo de vida do que você pensa. O dia que você dormiu mal, que você dormiu depois da meia-noite, a sua glicose vai acordar alta. O dia que você dormiu às 9, a sua glicose acorda melhor. Claro que tem o fenômeno do alvorecer, que é de manhã, quando o cortisol começa a subir e a glicose sobe um pouquinho. Muitas pessoas precisam aplicar insulina para corrigir isso, né? Mas, quando você dorme mal, isso é mais exacerbado. Ok? E quais são os valores que a gente quer encontrar da glicemia? Depende. Depende das suas complicações. Se você é um idoso, cardiopata, com grande labilidade glicêmica, né? O risco de hipoglicemia em você pode causar um infarto. Você usa insulina demais, não faz low carb, não está bem controlado, pois pode ser que eu deixe a sua glicemia alvo antes de comer de 120 e posso comer de 160. 2 horas depois. Agora você, jovem, tá bonitinho, bem controlado, sua glicemia antes de comer eu vou deixar em 90. E a pós-prandial no máximo em 140. Depois de um tempo com low carb, sua pós-prandial não vai passar de 130. Mas isso demora, isso é treino, é exercício. É o autoconhecimento. Então, para você se conhecer, você precisa testar. Você precisa passar por várias situações. O diabético que realmente se conhece, ele ensina o médico dele. Olha, doutor, quando eu faço isso, minha glicose não fica legal. Quando eu faço aquilo e eu aplico a insulina que o senhor mandou, ela cai. Então eu já reduzi a imunidade e ficou bom, olha só. E o médico que não é arrogante fala, nossa, que legal, vamos mudar então. Sua experiência para mim é o mais importante. Vamos trabalhar juntos. Por isso que dá trabalho, por isso que a maioria dos médicos não gosta de atender diabético tipo 1 nesse formato. Porque exige muita dedicação. É muito trabalho dentro e fora de casa, final de semana, à noite, a gente não tem paz. Nem a gente, nem o paciente. Mas é assim que a gente constrói um futuro melhor para as nossas crianças diabéticas e para os nossos adultos, que merecem atenção e que merecem o direito de escolha, de saber que existe uma forma diferente de tratar o diabetes tipo 1, que é low carb sim, que existem oportunidades de tratamento para aqueles que não estão bem controlados, porque aquele que está bem controlado, gente, eu não acho que tem que fazer uma dieta restritiva. Lembrando que doses altas de insulina do diabetes tipo 1, muito altas, aumentam o risco de aterosclerose e de outras doenças. Tá? Então nós estamos falando aqui de quem usa pouca insulina e fica bem controlado mesmo comendo carboidrato. Criança, por exemplo. Se está bem controlado, para que restringir? Eu faço low carb em criança diabética tipo 1 que não consegue bom controle, que tem brittle diabetes. E mesmo assim, eu vou baixando o carboidrato devagar até chegar naquele limite que aquela criança ficou bem. Às vezes com 80 gramas aquela criança ficou bem. Por que eu vou descer e fazer 30, 40? Então tudo é individualizado, tudo é conversado, tá? Eu acho que o mais importante é a experiência do paciente. Ter uma glicada de 6 sem hipoglicemia não é para qualquer um. Mas todo mundo merece ter uma glicada abaixo de 6, sem hipoglicemia. E se eu puder ajudar o meu paciente a chegar lá, eu vou ajudar. Seja ele tipo 1 ou seja ele tipo 2. Um abraço para vocês.